E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos 8º anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes da nossa aula, vamos realizar a correção de algumas questões que foram postadas para vocês. A primeira questão diz: quem está sentindo na pele os impactos das mudanças climáticas? Quando a gente vai analisar os itens, a gente observa que todos nós, estamos sentindo ali as mudanças climáticas que estão ocorrendo. A segunda questão diz: como a natureza não pode ser vista? Então, a gente, quando fala da natureza, a gente observa que ela não pode ser vista como um mero espaço de extração, E sim, um espaço que a gente tem que preservar, tem que cuidar. Aqui está o gabarito para que vocês possam corrigir as questões que foram enviadas para vocês. Hoje, o tema da nossa aula, nós vamos falar sobre a biodiversidade. Primeiro, eu quero que vocês compreendam o significado dessa palavra biodiversidade. Bio significa vida e diversidade significa variedade. Então, a gente está ali falando sobre a variedade de vidas. Então, a gente pode definir como sendo uma imensa riqueza em si, uma variedade de seres que habitam ali um determinado espaço. Então, essa seria a definição desse termo biodiversidade. Quando a gente fala sobre biodiversidade e a gente lembra do nosso país, o Brasil, a gente observa que o Brasil ele é um país privilegiado em relação à biodiversidade. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, da Amazônia, a gente tem os seguintes relatos que existem catalogadas 55 mil espécies de vegetais, 428 de mamíferos, 1.622 de aves, 467 de répteis e 516 de anfíbios e outros seres que ainda vão ser descobertos aí no futuro. Apesar de ter essa imensa riqueza biológica aqui no nosso país, a gente ainda conhece pouco sobre a biodiversidade. Como eu falei para vocês, ainda tem muito a ser descoberto. Então, à medida que ocorrem os estudos, as pesquisas, certamente a gente vai observar um aumento do número aí dessas espécies. Quando a gente fala sobre a riqueza biológica inserida no território brasileiro, a gente observa que, infelizmente, ela vem sofrendo uma série de impactos, especialmente quando a gente fala da Mata Atlântica e do Cerrado, que hoje já se tornaram ambientes restritos e estão correndo riscos ali de se extinguir, caso ocorra ainda mais a expansão urbana e principalmente quando a gente fala da agropecuária. Se isso não for observado ou reprimido, a gente vai observar que realmente esses locais vão podendo correr o risco ali de se extinguirem. Quando a gente fala sobre a perda de espécies, a gente pode relatar que pode significar a retirada da expectativa de alcançar curas de determinadas doenças, que hoje a gente observa que atormentam ali, prejudicam a sociedade. Então, a biodiversidade, ela esconde possíveis princípios ativos que podem serem usados nas indústrias, por exemplo, de cosméticos, farmacêuticos, entre outras. Então, a partir da biodiversidade,
a gente observa que dela a gente pode sim tirar itens que podem salvar vidas, né? Ser produzido algum item que venha a salvar vidas. No entanto, para ter esses benefícios, né, em relação à biodiversidade, a gente sabe que é preciso preservar. E quando a gente fala de preservação, a gente está falando de cuidados em relação aos ecossistemas, porque a partir desses cuidados a gente vai garantir ali o equilíbrio da vida na Terra, e inclusive o equilíbrio entre natureza e o homem. Então aqui é uma frase para vocês analisarem, que diz: proteger, defender e lutar em prol da biodiversidade no mundo é questão de sobrevivência para a humanidade. Então, o fato de a gente cuidar, da gente ter uma biodiversidade, da gente preservar, a gente está fazendo com que a gente também possa sobreviver ali naquele ambiente em que a gente vive. Até a próxima aula.